Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora falar sobre essa quarta rodada do Brasileirão que aconteceu nesta terça, quarta e quinta-feira. Então deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força de ver esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. A rodada começou com um jogo isolado na terça-noite. O Ceará fez 2-1 no Vasco. 2 gols de Pedro Raul, a lei do ex cantou que é uma beleza, e tomar a lei do ex do Pedro Raul é maravilhosa. Pedro Raul vem fazendo um grande começo brasileiro, não só isso, é um grande momento do Ceará, sendo importante, sendo decisivo, fazendo gols. Um Ceará que vem sendo um time competitivo nesse começo do campeonato, sobre o começo do Locondé, venceu os 2 jogos em casa. Tudo bem que no segundo tempo recuou demais, acho que no momento ali poderia ter tomado o empate, mas consegue o segundo gol. Contra o Vasco, que mais uma vez sofrendo bastante com os defensivos, o Vasco mais uma vez sendo um pouco competitivo, apesar de ser um time que claramente tem mais qualidade, especialmente no ataque, de poder render mais. Nuno Moreira, com o Coutinho, com o Verratti, o Ryan sendo uma opção para ponta, os cruzamentos, muitas vezes o Piton também buscando o Verratti fazendo mais um gol, impressionante. Joga a bola na cabeça do homem que ele guarda. Mas uma grande vitória do Ceará e um Carille que vai muito pressionado quase contra o Flamengo. Na quarta-feira, tivemos 8 jogos na quarta-feira. Começando pelas 6h30, Newton Santos ali já decorado para a tardezinha do Thiaguinho. Tristemente não foi convidado, uma pena. O Botafogo empatou em 2-2 com o São Paulo. São Paulo que faz um bom primeiro tempo, né? Consegue sair ganhando, consegue aproveitar os erros defensivos do Botafogo. Um golaço do Ferrinho, que momento do Ferrinho. Depois que o craque Neto falou aquela aposta lá, o bichão desandou de fazer gol. Um golaço, o Savarino empata depois em outro golaço também, parecido até. O São Paulo termina o primeiro tempo ganhando ali com o gol do André Silva, um momento trapalhões da zaga do Botafogo, que deixou ele em condições. Do ponto de vista negativo do São Paulo, a perca do Caleri, lesionado, apesar de não estar em boa fase ainda assim, um elenco que já é curto, que já não tem Oscar e Lucas, você perder mais um jogador é complicado. Ainda assim, o São Paulo lamenta mais um empate seguido no Brasileirão. O time para gostar de empatar nesse começo do campeonato e assim, tava vencendo o jogo. Mas cara, as substituições do Zubeldia, a postura do time é sempre recuar. É uma equipe que novamente no segundo tempo cai de rendimento, cai até fisicamente, que não consegue manter o nível de competitividade. Isso tem a ver também com os problemas, também com o fato do elenco ser curto. E o Botafogo foi crescendo, foi pressionando. O Rafael, mais uma vez, sendo muito importante. Para mim, é o melhor goleiro do país em qualidade. E evitou até a derrota do São Paulo com grande defesa. O segundo jogo, assim, que o São Paulo sai com empate, também muito por causa do Rafael. E o Botafogo consegue empatar. Isso não impediu também a torcida a demonstrar insatisfação com o trabalho do Paiva também. Indo na quarta-feira, com os jogos das 7 horas, tivemos 2 partidas. Primeiro, o Mirassol meteu um 4-1 no Grêmio. O Mirassol de professor Rafael Guanais, olha, tá saindo melhor que encomenda. E, assim, não é um time que tá jogando fechadinho, nada, é um time que tá jogando bola, que tá buscando ter a bola nos pés, até porque é a característica desse elenco. Isso o elenco do Mirassol, o elenco montado, não é um time para ficar jogando fechadinho, a bunda na defesa, não tem jogadores para isso. É um time com essa característica, especialmente no meio campo. E venceu muito bem o Grêmio, aproveitando os espaços, se não foram poucos, a defesa gremista. Contra um Grêmio, assim, nada competitivo, o trabalho do Quinteiro já não agradava mesmo. É um clube que vive também uma crise fora, relação da torcida com a diretoria, a questão de ingressos, baixos públicos na arena, até o valor dos ingressos. E mais uma vez o Grêmio perdendo o Mirassol, né? Já foi eliminado na Copa do Brasil com o Mirassol em 2022, agora toma essa goleada e acabou resultando na demissão do Quinteiros. O Mirassol conquistou a sua primeira vitória na história da Série A em grandíssimo estilo, jogando bola. Destaque para Daniel Borges e Reinaldo, os laterais, sendo as estrelas do jogo. Também no mesmo horário, só que na Ilha do Retiro, o Sport perdeu para o Red Bull Bragantino por 1-0. Segunda vitória seguida do Red Bull Bragantino, segunda vitória seguida sem levar gols. Um time que nos últimos tempos se caracterizou por ser ter seus problemas defensivos. É algo muito positivo. Um Sport muito mal no primeiro tempo. Uma atuação, se nos outros 3 jogos merecia sorte melhor, foi mais competitivo. Nessa nem tanto, mesmo assim, ainda meteu bola na trave, pressionou, mas essa aí é uma derrota pesada para o Sport, porque esse era o jogo que você tem que vencer. Jogo em casa, contra um time que está ali possivelmente brigando na faixa de tabela com você, um jogo acessível, e perder esse jogo é complicado. O Pepa também é outro técnico que está sob pressão.
Indo por horário das 7h30, tivemos duas partidas, começando por esse aqui que perdeu, né? 2-0 pro Fluminense. Um joguinho duro de assistir. Ai, amado, o primeiro tempo foi complicado. O Corinthians, assim, não estava jogando tão bem, tinha conseguido criar uma outra chance, mas assim, também não sofreu defesa. Até o gol do René era um jogo sem emoção, ou poucas emoções. Você teve um outro lance no perigo, especialmente aquele chute do Depay que o Fábio faz uma defesa espetacular. Mas poucas chances, Corinthians travado ofensivamente. O Fluminense também não conseguia criar, até que o chutaço do René e o Donelli com toda a sua falta de explosão, obviamente não chegou. E aí depois, nas mudanças também da comissão, o Corinthians se perde, o Fluminense começa a ficar bem mais tranquilo no jogo. Mesmo atrás do placar, não é como se o Corinthians tivesse também criado muitas chances. Depois o Fluminense faz 2-0 e mata o jogo de vez. Confronto esse acabou resultando na demissão de Ramon Dias. E mais uma vitória para Renato Gaúcho. 4 jogos, 4 vitórias, o Fluminense começando muito bem, subindo na tabela. Também no horário tivemos Internacional e Palmeiras, jogo no Beira-Rio, vitória do Palmeiras por 1-0. Palmeiras quebrando a invencibilidade do Inter, desde essas mudanças táticas, o Abel foi fazendo o time bem crescendo, não só resultado, mas desempenho também melhorando. É aquilo, né? Não dá para subestimar o Palmeiras de Abel Ferreira em pontos corridos. Não dá. Pode estar jogando mal, pode jogar mal vários jogos. Chega na hora dos pontos corridos, é aquilo. Vai pontuar, vai vencer jogos e vai estar na parte de cima da tabela. Você piscou e o Palmeiras está dividindo a liderança com o Flamengo. É isso. É muito difícil imaginar o Palmeiras com o Abel Ferreira não pegando top 4, G4 de brasileiro em pontos corridos enquanto ele estiver lá. É uma derrota que não, acho que não muda nada assim pro Inter, porque é um jogo que, cara, é perdível, não dá nada. Tem agora um jogo na Libertadores breve contra o Nacional, tem um clássico do Grêmio, esses sim, 2 jogos importantes, 2 jogos que o Inter vai ser muito favorito. Então o Inter tem boas oportunidades de se recuperar dessa derrota. E fechando os jogos da quarta com a turma nas 9h30, foram 3 partidas, iniciando pelo Flamengo, que deu um show 6-0 no Juventude, a grande atuação coletiva desse brasileiro até aqui. E assim, mostrando bastante do seu potencial ofensivo, a Arrascaeta, desde que voltou de lesão, jogando um absurdo, já foi assim contra o Grêmio, contra o Juventude, ele deitou e rolou. Danilo indo muito bem também na defesa, Alexandre, entre outros jogadores. E claro, a volta do Pedro fazendo gols, é uma grande notícia para o Flamengo, ainda mais que essa questão do Henrique também, nesse campo, você ter o Pedro de volta é uma excelente notícia, que não, esse time do Flamengo já é muito forte, com o Pedro voltando, e se o Pedro voltar bem, sobe demais de nível. Para o Juventude, assim, o campeonato do Juventude não é jogar contra o Flamengo no Maracanã. Quando o torcedor, a diretoria de Juventude faz as contas, eles não contam 3 pontos nessa partida. Ao mesmo tempo, tomar de 6 e nem conseguir sequer competir minimamente também é uma impressão muito ruim. Ficou feio também para o Juventude a falta de competitividade dentro do Maracanã. O campeonato do Juventude é principalmente o jogo do Jacone. Fez 2 até aqui, venceu os 2, até por isso que tem 6 pontos e está na primeira metade da tabela. O campeonato do Juventude é especialmente nessas partidas, e até aqui vai indo bem. Mas o tamanho do placar contra ficou feio. Também tivemos o Santos vencendo sua primeira partida do Brasileirão, 2-0 no Atlético Mineiro, resolvendo já um negócio no primeiro tempo, o gol do Zé Rivaldo, depois um gol do Barreal, assistência do Bom Tempo, aliás, eu gosto do Gabriel Bom Tempo, vem surgindo bem nessa temporada do Santos. De negativo, teve mais uma lesão do Neymar, mas assim, o Santos conseguiu ser mais competitivo, sofreu menos defensivamente, que é um ponto bastante positivo, foi melhor no jogo, vitória mais do que merecida, um Atlético Mineiro que é o time do Cuca, né? Se não tá dando certo, é bola na área FC, de qualquer lugar, é o disparado time com mais cruzamentos nas primeiras rodadas. É o time do Cuca. É o Cuca bom em sua essência negativa. Se não der certo de primeira, é chuveirinho, é bola longa, depender de vitalidade. Esse é o Atlético Mineiro. O time ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. O sarrafo subiu pro time, exigindo mais aí, até que não vem entregando. Em breve veremos algum problema pessoal do Cuca. Se continuar desse jeito, em breve vai ter problema pessoal para ele. A gente já sabe o roteiro. Fechando a quarta-feira, o Vitória fez 2-1 no Fortaleza. Grande resultado do Vitória, não tinha vencido ainda. Estava sem vencer há algum tempo, né? Vindo uma sequência, perdeu o estadual, começou empatando na Sul-Americana, não vinha vencer no Brasileiro. Precisava muito vencer esse jogo em casa contra um Fortaleza que não vem bem também, não vive bom momento. Vitória mais que necessária do Vitória. Quem sabe agora o time começa a voltar a mostrar os bons momentos que já teve sob o comando do Carpini, que estava devendo um pouco isso. E o Fortaleza
É mais um jogo ruim, mais uma derrota, mais uma vez defensivamente sendo um caos, mais um jogo que o João Ricardo tem que se desdobrar. Assim, o momento do Fortaleza é bem ruim. E até a janela de meio do ano, eu acho que é um Fortaleza que vai continuar sofrendo um pouco mais. E para finalizar a rodada, nessa quinta-feira à noite tivemos um jogo único. Não tem necessidade de um jogo só meter 9h30 da noite. Comemos. O Cruzeiro meteu 3-0 no Bahia, um senhor resultado do Cruzeiro. Empatou com o São Paulo no Morumbi e agora venceu muito bem. O Bahia venceu de maneira merecida. 2 jogos que o Jardim resolveu, né, fazer mudanças. Botou Gabigol e Dudu no banco nas 2 partidas, o Matheus Pereira voltando, Caio Jorge no comando do ataque e marcando gols, marcou 2 hoje. O Cruzeiro jogando melhor, o Cruzeiro finalmente mostrando alguma coisa. O Fagner virando titular na lateral direita no lugar do William, o Jardim botando jogadores importantes no banco, botando o time mais de acordo com o que ele acredita ser o melhor e começando a dar resultados. Ao mesmo tempo, o Bahia são 4 jogos, 3 empates, nenhuma vitória. Assim, o sarrafo subiu um pouco e aí está evidenciando lá do Bahia esses problemas defensivos, né? A falta de um goleiro mais confiável, que já sabia. Então o sistema defensivo do Bahia está sendo um pouco exposto, porque o Bahia é um time que vai para jogar bola, que busca ter posse. É um time que também deixa o adversário jogar também, e é aquilo, né? Vai para trocação. Quando você vai para trocação com equipes tão boas ou mais fortes que você, isso pode ser um grande problema. Então o Bahia está sentindo falta de um maior equilíbrio defensivo e ainda busca o seu primeiro triunfo na competição. Mas esse, pessoal, essa é a minha análise. Deixa a sua no comentário se você concorda ou discorda de alguma coisa. Não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.